levain. Levain. Como que você faz para dobrar o levain? Provavelmente você deve estar perguntando como que faz para você aumentar a quantidade, né? Se você conseguir me dizer qual tipo de levain que você está usando, levain líquido ou levain duro, né? Porque cada um é uma proporção de água e farinha. Então, se você conseguir me dizer qual tipo de levain que você está utilizando, qual tipo de fermento natural, aí eu consigo te responder, tá bom? Para não ficar muito complexo, falar de dois fermentos ao mesmo tempo, às vezes você só usa um, então vamos ser um pouco mais específico, menos técnico possível. Ele falou que é o líquido. O líquido? Bom, o fermento líquido existe. Eu tenho três formas que eu alimento ele para multiplicar ele. Dá para a gente fazer né? Ou seja, um de fermento, um de água e um de farinha. Ou a gente pode dobrar um de levain, dois de água, dois de farinha, ou 1-3-3. Mesma coisa, um de fermento, 3 de água e 3 de farinha. Tá? Eu costumo alimentar o fermento com água morna, pego a água a 45 graus e alimento o fermento e deixo pelo menos 3 horas ele agindo. Aí a gente já consegue utilizar ou mantém na geladeira de um dia para o outro, até 3 dias dá para utilizar esse fermento. Outra pergunta aqui, o forno lástico sem vapor, dá para fazer um bom pão? A gente consegue fazer um pão, imagino que você esteja falando um pão rústico, né? Um pão com casca, um pão crocante. A gente consegue fazer em qualquer tipo de forno. Hoje a gente consegue assar um pão rústico dentro de uma panela. Já existe equipamentos que você coloca num forno residencial e chama, acho que é steamer, se eu não me engano. Você joga água lá, ele gera vapor. Então assim, o forno de lastro sem vapor, você consegue assar pão na panela ou de alguma forma você provocando esse vapor dentro do forno. Mas na panela é certeza que você vai conseguir assar o pão e vai ficar excelente. A gente também tem uma pergunta da Martinha. Como fazer o pão crescer no inverno? Fala, Martinha, tudo bem? Então, no inverno, a gente tem que, pelo menos, se a gente não tem nenhum tipo de equipamento, a gente tem que simular um ambiente um pouco mais quente, pelo menos aí de 24 a 28 graus, tá? Que é a temperatura que a gente consegue ativar essa fermentação. Então, o que eu faço? Eu uso o próprio armário ou o fogão, tá? Eu aqueço uma água na panela e coloco dentro do fogão e fecho a porta. E eu vou repetindo esse aquecimento da água aí de pelo menos de 30 em 30 minutos para manter temperatura dentro do fogão, dentro do forno e umidade, tá? Então assim você consegue manter a fermentação e controlar o tempo de fermentação de uma forma bem caseira. Vanir, agora em agosto, mês que vem, já vai ter agenda liberada, tá? Essa semana aqui ainda eu libero a agenda de cursos de pães artesanais voltada para quem está iniciando, tá? Vai ser um curso mão na massa aí. A gente vai fazer pães rústicos, assar na panela, sovar na mão. Vamos falar de farinha, vamos falar de processos, de técnica, fazer fermentação, criar o nosso fermento do zero, como manter esse fermento. E ainda essa semana eu vou estar divulgando a agenda de cursos, tá bom? O Gui perguntou se ele consegue salvar um pão que queimou na parte de baixo. Poxa, Gui, infelizmente você vai ter que tirar a parte que queimou e comer o restante do pão, né? A parte que queimou não tem como salvar, eu desconheço. A não ser que você goste de um pãozinho um saborzinho mais amarguinho, come o pão todo. O Alvanir já fez um curso de padeiro, artesão, e gostaria de fazer outro. Bacana, Vanir. Vai ser um prazer receber você aqui.
Fala Henrique, chefe, grande padeiro aí, amigo. Grande abraço, valeu pela presença, viu? É isso aí, pessoal. Se alguém tiver mais alguma dúvida, manda pergunta que a gente vai responder. Eu tenho recebido algumas dúvidas via direct, né? Do tipo, qual farinha que eu estou usando, por que eu estou usando esse tipo de farinha, né? Hoje, aqui na Fartelli, eu utilizo, a maioria dos meus pães, farinha orgânica da Gebana, tá? Também estão perguntando por que eu utilizo essa farinha e qual o diferencial dessa farinha, da farinha orgânica da Gebana, para uma farinha comum do supermercado. A primeira diferença é que ela é uma farinha pura, sem nenhum tipo de química, nenhum tipo de aditivos químicos, nenhum tipo de conservante. Então, assim, qual o propósito de eu levar qual o propósito da Fartelli? É levar pães de qualidade, levar produtos de qualidade para os meus clientes. Então, nada melhor do que começar pela matéria-prima. Então, farinha orgânica da Gebana é uma farinha que a gente está testando já desde o ano passado. Então, assim, é uma farinha que a gente aprovou, né? Então, ela já é uma farinha fixa que eu utilizo e eu recomendo. Então, quem quiser provar, quem quiser testar a farinha Gebana, entre em contato com a BCS Foods, fala com o pessoal lá, fala com o Fábio, então chama eles lá, eles vão dar toda a atenção para vocês, vão explicar toda a parte técnica da farinha, vão até vocês aí. Então, manda lá uma mensagem no Instagram da BCS Foods e cobra eles lá, e eles vão te dar toda a atenção sobre a farinha Gebana. Sobre cursos também, tem um perguntando bastante, eu acabei de falar aqui, ainda essa semana eu vou abrir a agenda de cursos para agosto, curso voltado para pessoas que estão começando ou que já fazem pães artesanais, pães rústicos, mas ainda têm dificuldade, tá? Vai ser um curso presencial, curso mão na massa, a gente vai fazer o fermento do zero, vai fazer a sova manual, vamos assar um pão na panela. Vai ser muito bacana, então fiquem ligados aí que eu vou estar divulgando ainda essa semana. Tem mais perguntas aí, Pedro? Aqui ainda não. Boa noite, Gigi. Luciana, muito bem-vinda, Luciana, seja bem-vinda, boa noite, muito feliz que você está aqui. Luciana é nossa cliente da Fartelli. Muito bacana ver o pessoal que acompanha a gente no dia a dia aqui, participando aqui da nossa live. Tem outra pergunta aqui da Helena, que é qual a diferença da farinha normal para a farinha 00 italiana? Quem que fez a pergunta? A Helena. Helena, tudo bem, Helena? Seja bem-vinda, boa noite. A diferença de uma farinha normal nacional e da farinha 00 italiana começa já pela nomenclatura. A nossa farinha aqui no Brasil, ela tem como tipo de farinha tipo 1, né? O que diferencia do tipo 1 para o 00? Nossa farinha tipo 1, a maioria delas são aditivadas, tem algumas químicas e conservantes, mas já temos farinhas nacionais muito boas, como a orgânica da Gebana, entre outras farinhas que os moinhos já estão desenvolvendo aí, farinhas puras, tá? Bem parecida com as farinhas lá de fora. E a farinha italiana 00, o 00 quer dizer que a granulometria da moagem daquela farinha tem 00. Assim como tipo 1 é um tipo de moagem e a 00 é a granulometria da farinha lá da Itália. Tá? Lá na Itália eles classificam como 00, no Brasil como tipo 1 ou específicas, como pizza, pastel, salgados, até para bolos existe farinha, mas sempre com a nomenclatura tipo 1. E o Gui também perguntou aqui, qual que é o macete para simular um forno a vapor no meu forno caseiro? Fala, Gui. Então, a gente consegue simular esse ambiente de vapor assando dentro de uma panela de ferro ou de uma panela
que tenha tampa que possa ir ao forno, tá? Então a panela tem que ter uma tampa para a gente vedar, e esse ambiente dentro da panela, dentro do forno, vai gerar câmara de vapor suficiente para desenvolver o nosso pão. Eu já cheguei a fazer, muitos anos atrás, testes assando pão num saquinho de frango assa fácil, tá? É um recurso mais simples, mais acessível. A qualidade não fica tão boa quanto da panela, mas você consegue tirar um bom pão simulando dentro do saquinho bem fechado essa câmara de vapor. O Vitor também entrou. Fala, Vitor, boa noite. E a Márcia falou que é de Santo André. O irmão e o cunhado estão morando por aqui e já são clientes. Oba, que legal. Delícias que já provaram. Que bacana, fico feliz. César Bertolino entrou. Fala, César, boa noite. Temos mais perguntas? Igual o Vanir, eu acho que é uma pergunta a farinha Globo é boa para fazer um pão de fermentação natural. Vanir, eu vou ser bem sincero com você. Eu nunca utilizei a farinha do Moinho Globo, que, se eu não me engano, é as farinhas Venturelli, né? Já tive alguns alunos que utilizavam e não sei se continuam utilizando. Mas eu tive boas referências, assim. Mas eu mesmo, em particular, nunca utilizei, não posso te falar. Flávio Ligeiro da entrada também. Fala, Flávio, boa noite, seja bem-vindo. Caso tenha alguma dúvida sobre panificação artesanal, fermentação natural, eu estou aqui à disposição para responder para vocês, tá bom? Pessoal, preciso saber de vocês o que vocês acham de a gente fazer esse tipo de live toda segunda-feira à noite, para a gente estar discutindo sobre a panificação, sobre tipos de farinha, sobre o fermento natural, sobre o processo de fermentação. Então, estou aqui à disposição, quero que vocês escrevam para mim, deixa aí na caixinha para mim saber o que vocês estão precisando realmente. O Almeres e a Sandra também tá. Fala, Almeres, fala, Sandra, boa noite, sejam bem-vindos. Espero que vocês estejam gostando aí da nossa primeira live do Papo de Padeiro, ou Papo com Padeiro. Me ajudem a definir esse nome aí pra gente, que eu quero manter esse tipo de trabalho semanalmente para ajudar vocês. Compartilhem com os amigos, chamem os amigos que têm interesse nesse assunto. Vamos levar esse tipo de panificação para mais pessoas. É um tipo de pão que a gente consegue, é mais saudável, é um pão que pesa menos na digestão, tem a digestibilidade melhor, tem índice glicêmico menor. Então, assim, tem muita gente que ainda não conhece esse tipo de panificação, e a gente tem que, quanto mais a gente ampliar esse tipo de conteúdo, é melhor para todo mundo. A Márcia achou ótima a ideia das lives semanais, que assistiria com certeza. Oba, maravilha, Márcia. Obrigado por participar. Entraram também a Luísa, a Mi Peixoto e o Alexandre. Fala, Alexandre, fala, Mi, fala, Ellen, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos. A Mi Peixoto foi aluna minha de curso presencial, arrasando nos pães, manda muito bem, também é professora de confeitaria. Seja bem-vinda, Mi, obrigado por participar, tá? O Alexandre perguntou: boa noite, por favor, como se faz para regular o tamanho das bolhas da massa do pão pronto? Do pão? Do pão pronto. As bolhas, eu acho que você deve estar falando dos alvéolos, né? Os alvéolos têm muito ligado a processos da produção do pão. Desde do desenvolvimento da malha de glúten, desde do time de fermentação certa, da modelagem e do
como que você assou esse pão. Então tem todo esse processo, todos esses processos que têm que estar alinhados para um bom desenvolvimento do miolo ou dos alvéolos. Se for isso que a sua dúvida, dá um joinha aí. Se eu não respondi o que você está perguntando, manda de novo aí e me explica melhor. A Vivian também perguntou: para quem nunca fez um pão na vida, é fácil fazer em casa um pão maravilhoso, RS, como o seu, com os utensílios que temos dentro da nossa cozinha? Sim, Vivian, obrigado pela pergunta. Excelente pergunta. A gente consegue fazer sim pão em casa com utensílios domésticos, tá? Hoje a gente já desenvolveu métodos e técnicas para a gente fazer o pão sovado na mão. Para quem não tem uma batedeira, a gente consegue sovar na mão, a gente consegue assar dentro de uma panela de ferro. Como eu já falei aqui, há muito tempo atrás eu já fiz teste dentro do saquinho de assar frango, aquele assa fácil. Simulei a câmara de vapor com aquilo, deu certo. Já existe alguns utensílios hoje que você compra e ele gera o vapor dentro do seu forno doméstico. Então, assim, é possível sim, mesmo que você nunca tenha feito nenhum tipo de pão, tá bom? Inclusive o curso que eu vou fazer agora presencial vai ser voltado para esse público que nunca fez pão, tá? A gente vai fazer pão na mão, a gente vai assar o pão na panela, vamos fazer o fermento do zero, vai ser bem bacana. E tem novidades aí para vocês que não conseguirem vir no curso presencial, tá? Aguardem, também eu vou estar divulgando em breve. Entrou por aqui também a Flávia, o Eric. Fala, Flavinha, boa noite. Fala, Eric. Fala, Giovana. E uma pergunta da Sandra. E dentre as farinhas nacionais e domésticas, qual você indica para fazer o pão rústico? Quem perguntou? A Sandra. Oi, Sandra. As farinhas comuns, né, que nós temos hoje no supermercado, elas basicamente são praticamente iguais, tá? Então, assim, o que vai depender qual farinha você vai usar, mas vai mudar muito pouco, é quanto de água você vai usar nessa receita. Então, normalmente essa farinha normal de supermercado, 65%, 70% no máximo de hidratação, a gente consegue fazer um pão, tá? Então, assim, qualquer farinha de supermercado, qualquer farinha comum, você consegue fazer um pão dentro desse parâmetro. 65% até 70% de hidratação. O que é 70% de hidratação? É a quantidade de água que a gente coloca na receita. Tá bom? E a Mi Peixoto falou que vale a pena aprender com o Maurício. Valeu, Mi. Obrigado. Excelente profissional também. A Giovana falou que são fãs dos seus pães por ali, a família toda. Mandou parabéns. Obrigado, Giovana. Seja bem-vinda. A Mi Peixoto quer fazer um curso de... Viennoiserie? Não sabia. Em breve, Mi. Em breve. Flávia Nóbrega mandou uma boa noite. Boa noite, irmã. Paz, tudo bem? Obrigado pela presença. O Caio e a Silvia entraram também. Fala, Caio. Fala, Silvia. E a Giovana perguntou o que é viennoiserie. Viennoiserie é uma linha de pães ricos. O que são pães ricos? Na linha de viennoiserie é um termo francês. São croissants, são pães de brioche, são pães com massas enriquecidas, pães que levam mais gordura, mais ovos, pães mais doces, mais adocicados. É isso aí. A linha de folhados e semifolhados e brioches, esse tipo de pães se enquadram na linha de viennoiserie.
A Flávia, falou que tá top a live. Valeu, Flavinha. E a Sandra também quer esse curso de Vinoserie. Vamos fazer, sim. Esse ano ainda, se Deus quiser, vai ter curso de panetone, vamos ter curso de vinoiserie, entre outros aí. Vão me mandando aí o tipo de curso que vocês querem, que a gente vai estar desenvolvendo esses cursos aí, tá bom? Se Deus quiser, aí essa pandemia vai embora e a gente vai conseguir seguir em frente aí, voltar aos cursos presenciais, né? Tá todo mundo tomando já vacina, isso é muito importante, para que todo mundo se proteja e proteja o próximo também. A Giovana achou chique e eu vou. É isso aí. O Alexandre perguntou se a adição do sal pode prejudicar o fermento biológico. Não, Alexandre, não vejo nenhum motivo para o sal prejudicar o fermento. Existe muito mito, né, que se colocar o sal no fermento, o fermento morre. Eu acho que só se você deixar o sal em cima do fermento por muito tempo, né, na hora de produzir a receita, não vejo nenhum problema. Mas é sempre bom a gente montar um mise en place ou separar os ingredientes separados, em potinhos separados, e vai colocando e vai adicionando cada um de cada vez. E a Giovana perguntou quando que sai o curso e se vai ser só presencial. A princípio vai ser o presencial, sai agora em agosto, e em breve sai o curso online, é surpresa. Logo, logo eu vou divulgar para vocês. Pode ser que saia em agosto também. Então, fiquem ligados aí, que eu vou estar divulgando para vocês. A cozinha da Dinda também entrou. Fala, cozinha da Dinda, seja bem-vinda. Boa noite. A Giovana está esperando online. Legal. Perguntou quanto tempo o pão italiano fica no forno. Quanto tempo o pão italiano fica no forno? Deve ser quanto tempo demora para assar o pão. Se for quanto tempo demora para assar o pão italiano ou qualquer outro tipo de pão, o que determina o tempo de assamento está muito relacionado ao peso do pão, o peso da massa crua que a gente vai assar. Então, hoje, em média, um pão de 500 gramas gira em torno de 33 minutos de tempo de assamento, tá? Não mais que isso. O Neno mandou um alô. Fala, Neno, grande padeiro lá de São Bernardo do Campo. Para quem não me conhece ainda, eu era de São Paulo, morava bem próximo lá do Neno. O Neno é um padeiro também fantástico. Sigam ele lá na página do Instagram dele, é Neno Pães Artesanais. Se eu estiver errado, Neno, me corrige, coloca aí. E também faz pães fantásticos. Obrigado pela presença, Neno. E a Márcia Simeone falou que espera que faça online também, que é de Santo André. Fala, Márcia. Com certeza vai sair o curso online. Aguarde que em breve eu vou estar divulgando, tá bom? O Alisson entrou também. Fala, Alisson, padeiro. Grande abraço, obrigado pela presença. A Sandra enviou uma pergunta. Quando a fermentação passa um pouco do tempo, posso remodelar e esperar alguns minutos e depois assar? Poder pode, tá? Mas a qualidade e o desenvolvimento do pão vai ser totalmente diferente. Mas você pelo menos não vai perder esse pão, tá? Se for um pão para vender, vai ter diferença na qualidade do produto final. Se for um pão para consumo próprio, não tem problema nenhum. Tá bom? Pode fazer, remodela, aguarda o tempo novamente de fermentação e segue a vida. Bom, pessoal, é isso daí. Fiquei muito feliz
com a presença de todos. Eu quero agradecer a presença de todos aí que participaram. Se alguém tiver mais alguma dúvida, ainda dá tempo de eu responder. O Gustavo perguntou como que você começou na panificação. Legal, excelente pergunta, Gu. Eu estou nessa área já faz 7 anos, tá? Eu sou um padeiro da nova geração, eu costumo brincar com isso, porque eu não vim da padaria, não sou um padeiro que trabalhou em fundo de padaria tradicional. Venho do mercado de trabalho, do mundo corporativo, trabalhei muitos anos, e numas férias eu acabei indo para a cozinha brincar e aquilo acabou virando de um hobby, virou uma profissão. Então já há 7 anos que eu estou nesta área, comecei com confeitaria, depois eu migrei para panificação. Hoje eu caminho com os dois, lado a lado, um pouco de chocolateria também. E foi assim, foi brincando na cozinha, fazendo uma sobremesa que eu gosto muito, que é tiramisu. E depois disso eu fazia uma sobremesa, dava para os amigos, e aí começou você faz por encomenda, você faz tal doce, e eu comecei a gostar de brincar disso. E esse hobby virou profissão. Aí eu continuei estudando, depois participei de campeonatos, cheguei a ganhar alguns troféus, e me apaixonei. Hoje vivo disso, né? Tenho a Fartelli, que é a padaria artesanal caseira, né? Onde eu faço meus pães, faço um pouco de confeitaria, aqui na cidade de Vinhedo. E é isso, cara. Comecei brincando, virou profissão, depois comecei a ensinar as pessoas e não parei mais. A Sandra perguntou se você recomenda fazer autólise nos pães rústicos. Sim, recomendo. Eu faço em todos os meus pães de fermentação natural rústicos, eu faço autólise. Tá? Uma pergunta bem interessante sobre autólise. Autólise, eu vejo muita gente falando de autólise de muitas horas, né? E a autólise, o legal assim, é de trabalhar de 30 minutos até 3 horas, mais que isso eu não vejo necessidade, tá? E o que muda, o que determina o tempo que eu coloco na autólise? Que tempo que eu vou deixar meu pão fazendo autólise? É o tipo de farinha. Se eu estou utilizando uma farinha fraca, ou seja, uma farinha nacional, uma farinha com menos teor de proteína, uma farinha com W menor, eu vou fazer uma autólise menor, de 30 minutos a 1 hora já está suficiente. Agora, se eu já vou trabalhar com uma farinha mais forte, uma farinha orgânica, uma farinha importada, 1 hora, 2 horas também já é o suficiente. Estourando 3 horas, porque senão esse processo de autólise começa a degradar a nossa rede de glúten. E isso prejudica a qualidade do pão, a qualidade do produto final. Doce Papati mandou boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Luciana e o Bruno entraram. Boa noite, Luciana. Quem mais você falou? E o Bruno. Boa noite, Bruno. Seja bem-vindo. E o BCS Foods mandou um alô. Fala, BCS Foods. BCS Foods é o pessoal que eu falei que é da farinha da Guebana, tá? Quem estiver interessado na farinha orgânica da Guebana, falem com a BCS Foods, tá? Chama lá, eles vão dar todo o suporte, toda a assistência para vocês, explicar melhor sobre a farinha, toda a parte técnica dessa farinha. É bem bacana, vale a pena. O Gu comentou, muito bacana essa história, mostra que com esforço e dedicação podemos fazer qualquer coisa. Parabéns. Obrigado, Gu. Eduardo entrou. Fala, Edu. Seja bem-vindo. René Peixoto disse que teve um resultado melhor com autólise de 30 minutos. É isso aí, amigo. Às vezes, 30 minutos é o suficiente, tá? Vai depender muito do tipo de farinha, mas 30 minutos, porque a função da autólise qual que é?
é desenvolver a rede de glúten sem nenhum tipo de processo mecânico. Então a gente vai misturar só a farinha e a água, o percentual da água da receita e toda a farinha, faz aquela massinha e deixa descansar. Você olha, desenvolveu o glúten, já pode fazer, dar sequência na receita. Não precisa esperar 3 horas, não é necessário. A Celina e a Cléo entraram. Fala, Cel, fala, Cléo. Boa noite. É isso aí, pessoal. Hoje a gente vai encerrar por aqui, tá? Mas eu estou muito feliz com a presença de vocês, com todo mundo que fez pergunta, ou o pessoal que somente participou e assistiu, tá? Muito obrigado, de coração. Foi nossa primeira live de Papo com Padeiro, ou Papo de Padeiro. Me ajudem a definir esse nome. Segunda-feira que vem, mesmo horário, 7h07, estarei aqui ao vivo para tirar dúvidas, para falarmos de panificação artesanal, de fermentação natural, fermentação biológica também, por que não? Vamos falar sobre panificação em geral, tá bom? Então, qualquer tipo de dúvida, anotem, segunda-feira, 7h07 da noite, aqui no meu Instagram, eu vou estar ao vivo aqui para atender todos vocês, tá bom? Tem mais alguma pergunta aí? A última pergunta? A Vivian falou bem que você podia dar umas receitinhas um dia. Obrigado pela live. Beleza, Vivi, vamos programar. Como assim as lives são tempo reduzido, vou ver se eu consigo me programar para fazer algo que se enquadre nesse tempo. Mas a ideia é fazer algum tipo de receita também um dia com vocês. Mandem o tipo de receita que vocês querem aprender e a gente faz. Legal? É isso aí, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Segunda-feira que vem, 7h07 da noite, ao vivo aqui no meu Instagram, tá bom? Obrigado a todos, boa noite, fiquem com Deus. Valeu demais. Shalom Adonai.